resolvendo as questões que vão me enviando pelo WhatsApp, mandaram uma questão de cálculo, certo? Fala sobre limite. Diz o seguinte: limite da raiz quadrada de 1 mais x menos a raiz quadrada de 1 menos x, tudo isso dividido para x, quando x tende a zero. Se você substituir de imediato o x por zero, vai dar uma indeterminação, vai ficar no final 0 sobre 0. Então você tem que fazer uso de alguns recursos da matemática para resolver questões desse tipo. E outro recurso que vai ser utilizado aqui é o conjugado. Nós vamos fazer a conjugado desse numerador aqui, ó. Certo? O conjugado diz o seguinte: que você tem que multiplicar tanto o numerador como o denominador pela operação inversa aqui, ó. Eu tenho uma subtração, então vai ser os mesmos valores, mas agora por uma adição. Então vou colocar assim, ó. Vai ficar a raiz quadrada de 1 mais x. Como é menos, agora passa a ser mais a raiz de 1 menos x. Ó. Tudo isso também vai ser dividido pelo mesmo numerador. Então vai ficar a raiz de 1 mais x mais a raiz de 1 menos esse x. Tá? Isso vai ser igual a alguma coisa. Certo? Esse aqui é o famoso conjugado. É uma boa questão essa aqui. E diz o seguinte: quando você tem um produto, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então você multiplica o primeiro termo com o primeiro, menos o segundo termo com o segundo. Então vai ficar assim, ó. Multiplicando raiz quadrada de 1 mais x vezes raiz quadrada de 1 mais x, vai dar raiz quadrada de 1 mais x elevado ao quadrado. E como o expoente é igual ao índice, eu posso cancelar, sobrando apenas o 1 mais o x, certo? Aí você vai colocar menos. Mesma coisa aqui com o segundo termo. Quando você multiplica raiz quadrada de 1 menos x com raiz quadrada de 1 menos x, você vai ter a raiz quadrada de 1 menos x elevado ao quadrado. E como o expoente é igual ao índice, você pode cancelar, que vai sobrar apenas 1 menos o x. Como esse menos já existe, então fica assim, ó, 1 menos o x. Isso tudo aqui dividido para... Esse termo aqui você não faz a operação da multiplicação dele. Você repete, então vai ficar x, que multiplica todo esse denominador aqui, ó. Então vai ficar raiz de 1 mais x mais a raiz quadrada de 1 menos o x. Isso vai ser igual a alguma coisa, certo? Trazendo para cá, eu tenho 1 mais x. Como eu tenho um sinal de menos na frente do parênteses, significa que eu quero o oposto dos valores que está dentro do parênteses. Olha, se eu tenho mais 1, então vai ficar menos 1. E eu tenho menos x. Como eu quero o oposto, então vai ficar mais o x. Isso tudo dividido para aquele valor x que multiplica a raiz quadrada de 1 mais x mais a raiz quadrada de 1 menos o x. Isso vai ser igual. Aqui no numerador eu tenho um simétrico. Olha, 1 menos 1 vai dar 0. E x mais x vai dar 2x. Isso dividido para quanto? Para todo esse denominador. Para x vezes raiz quadrada de 1 mais o x mais a raiz quadrada de 1 menos o x. Certo? É uma questão extensa, mas é muito boa para se trabalhar. Olha só. Agora que você tem esse aqui, você consegue o quê? Cancelar esse x aqui que está multiplicando esse segundo termo com o x do numerador, porque eu tenho um produto. Então eu cancelo x com o x, certo? E agora vou ter quanto? Eu vou ter 2 dividido para tudo isso aqui, ó. Agora eu tenho a raiz, eu posso tirar do parênteses, porque eu já cancelei aqui, ó, já fiz a divisão. Então vai sobrar somente o denominador. Raiz de 1 mais o x
mais a raiz quadrada de 1 menos o x. Lembrando que a ideia de limite é o que acontece com a função quando ela se aproxima daquele ponto, certo? Ela não quer saber exatamente no ponto, então é o quando ela se aproxima. Como o x vale 0, agora eu vou substituir porque sumiu agora a minha indeterminação, tá? Substituindo agora x, vai ficar 2, raiz quadrada de 1 mais 0 vai dar raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, mais raiz quadrada de 1 menos x, só que x vale 0. Aqui, ó, foi lá na questão. Então, 1 menos 0 vai dar 1. A raiz quadrada de 1 também é 1. Agora eu tenho 2 dividido para 1 mais 1 igual a 2. 2 dividido para 2 é igual a 1. Está resolvida a questão, certo? Olha só. Uma questão bem trabalhosa, uma questão bem legal de trabalhar mesmo, usando o recurso do conjugado, tá bom? Do conjugado e da multiplicação de termos, o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Então, uma questão bem legal que enviaram aí, eu resolvi, vou encaminhar, desde agradeço o pessoal que estão divulgando aí as minhas videoaulas, no Facebook que estão compartilhando. Estão me enviando a questão, eu faço a resolução em vídeo e encaminho novamente, tá pessoal? Então, o limite da raiz quadrada de 1 mais x menos a raiz quadrada de 1 menos x dividido para x, quando x tende a 0, é igual a 1, tá bom? Obrigado pela questão, até a próxima.